aqui um pouquinho. Obrigada. Já vou me apresentando. Eu sou a Evelyn Durso, sou consteladora familiar. Trabalho com outras terapias breves também. Mas durante esse mês, né, tão especial dos pais, a gente vai trabalhar com a constelação familiar. Então eu me propus em trazer um presente para vocês, em focar na figura desse pai, desse masculino, já que é um mês que a gente está mais aberto, com o coração mais aberto para olhar para ele, ok? Então a gente vai falar sobre a importância desse homem na nossa vida e o que está acontecendo, né? Por que a nossa relação está adoecida com ele? Como eu posso melhorar? Como a constelação e a filosofia sistêmica pode abrir minha consciência para uma solução, para um novo olhar, para aquela relação que eu tenho ou que eu tive com ele. Então a constelação pode te ajudar a isso, a abrir sua consciência e ter um novo olhar para essa relação. E que você também possa seguir, né? A partir de hoje, a sua vida. Muitas vezes a gente está preso no passado, nas coisas que talvez machucaram ou não deram certo com esse pai. E aí a nossa vida ela vai travando. A gente vai ficando sem força, a gente vai adoecendo. Várias consequências a gente vai encontrando no nosso caminho em várias áreas da vida, tá? Então, essa desconexão, essa relação adoecida com o pai vai gerar sintomas em todas as áreas da sua vida. Por quê? Essa relação com pai e mãe é a base. Enquanto eu não olho para essa base, que é o essencial, o primordial, dali para frente as outras áreas vão adoecer. Às vezes a gente não vai ter consciência, mas vai ter algum sintoma, vai ter algum adoecimento, algum fluxo que não tá indo. Você sente que está travado, que está agarrado, que não está da forma com que você merece, né? Porque a gente está aqui para ter tudo de bom nessa vida, para ser abundante, para ser 100% feliz, ter boas relações, ter uma boa profissão, um trabalho. Mas às vezes isso não acontece porque a gente está desconectado da fonte. Quando eu falo fonte, é pai e mãe. Então a gente usa esse termo, é a fonte do quê? A fonte da vida. Então os meus pais me deram a vida. Eu não tenho como tomar a vida sem acessar a força, o que representa esses pais, ok? Então vamos lá, o nosso foco nessa jornada vão ser 3 encontros. Hoje a gente vai fazer essa parte da consciência, né, de trazer a filosofia sistêmica e também fazer um exercício sistêmico aqui ao vivo. Na outra semana a gente vai ter mais live e vamos ter um movimento sistêmico também coletivo, tá? Pra gente poder trabalhar em todos ainda de forma mais profunda a nossa questão com o pai, tá? Não só trazendo conhecimento, abrindo a consciência, mas fazendo movimentos de alma também, que é o que propõe a constelação, ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre eu não aceito o meu pai como é. E isso é algo muito comum. Quando eu vou constelar várias pessoas, é uma queixa que é muito apresentada. Eu não aceito meu pai como é. Eu quero olhar para o meu pai, mas eu não aceito como ele é. Eu não aceito a forma com que ele conduz a sua vida. Eu não aceito o que aconteceu lá no passado, como ele me tratou, como ele trata a minha mãe. De diversas formas a gente não aceita esse pai como é. E quando eu estou nesse movimento, eu estou também no movimento de não vida. Lembra que eu falei que a fonte, a vida vem da fonte, pai e mãe. Se eu me afasto da fonte, se eu não quero me conectar com a fonte, eu também estou me desconectando da vida. Então eu estou no movimento de não vida. Quando eu me desconecto do pai, eu também não recebo esse fluxo da vida e, consequentemente,
a minha vida não vai fluir de forma saudável, de forma próspera, de forma harmônica. Então, várias coisas vão sendo acarretadas a partir desse ponto. Às vezes a gente acha assim, eu só quero olhar pro meu pai e tá tudo bem. E dali pra frente eu acho que isso não vai afetar em nada, vai afetar sim. Ok? E afeta muito. Só que na maioria das vezes a gente tá numa programação inconsciente. A gente está sendo conduzido pela vida por algo que a gente não vê, que é esse inconsciente. 90% dos nossos comportamentos, crenças, valores, sentimentos, traumas estão a nível inconsciente. Só 10% é consciente. Já vamos, raciocinando por aí quanto esse inconsciente conduz a nossa vida. Então, quem estiver aberto de coração hoje, se permita, tá? Abrir essa caixinha do inconsciente e começar a olhar o que eu preciso curar, que por muito tempo eu neguei, reprimi em relação a esse pai. O que está adoecido ali? Eu tive muito tempo, muita dificuldade durante muito tempo em olhar, ok? Então isso é extremamente importante, não só para você trazer o conhecimento para você, mas também para fazer os movimentos de alma, os movimentos sistêmicos. Se eu não tiver essa percepção desde o início, se eu começar a entrar no racional de falar, não, mas é isso, é aquilo e tal, arrumar um monte de desculpa, um monte de justificativa para embargar isso tudo que está chegando para mim, que muitas vezes é novo e tá tudo bem, você não tem conhecimento. Mas ok, só deixa isso te penetrar, sem se questionar tanto, tá? Sem ficar perguntando, sem ficar rebatendo a nível mental, só deixa isso te atravessar e você faz um trato com você mesmo, que for bom para mim, harmônico para mim, eu deixo que fique. Mas primeiro deixe que aquilo te toque. Se você não deixar que aquilo te toque, não tem como você absorver, né, o que vai ser entregado aqui. Por que eu tô falando isso, né? Porque eu tô sentindo muita trava aqui no campo já, a nível racional, tá? Então, assim, o constelador, ele até numa live, numa conversa, ele já começa a acessar o campo, né? Porque a gente também vai fazer uma meditação sistêmica, então já começa a ter as percepções do que tá acontecendo com o todo, tá? A maioria do grupo. Evelyn, por que essa resistência? Porque dói, né? Se tem dor, muitas vezes a gente não quer mexer na ferida, não quer dar de cara com a sombra e tá tudo bem. É um processo normal, mas que a gente não se entregue a essa dificuldade de olhar, tá? Então, assim, o que vier pode ser novo, tá tudo bem, só deixa isso te tocar. E aí você experimenta. Se você achar que não vai ser bom ou que não é o seu momento de pegar esse conhecimento e realmente transformar em você, em algo na sua vida, ok, no momento certo para você, tá? Então vamos experimentar, pelo menos, se permitir experimentar esse novo, ok? Sim, agora já vai ficando mais tranquilo, tá? Agora a gente já pode ir prosseguindo. Então, esse pai, ele nos deu a vida. É o único pai possível pra gente. Pelo menos nessa vida, é o único pai possível. Nossa mãe poderia ter encontrado outra pessoa, mas talvez nós não estivéssemos aqui. Então, independente do que aconteceu depois, na sua história com ele, ou a história dele com sua mãe, seja quem for, é o único pai possível para você. É a única combinação possível para que você venha aqui, nessa terra, nesse momento, é esse pai e essa mãe. E de alguma forma esse pai, ele deu um sim para sua vida. Ele falou, eu vou contribuir para que ela possa nascer. E ele contribuiu. Então, esse momento dessa contribuição, desse sim que ele dá para sua vida, é essencial. Bert Helling fala isso. A vida, esse sim que eles dão para você, essa permissão para que você venha à vida através dessa contribuição deles,
é o essencial. Muitas vezes o pai, ele não vai ter mais do que essencial que essa vida para nos dar. E aí a gente já vai trazendo vários casos, né? O pai que precisou ir embora, uma alienação parental, um homem que realmente tem dificuldades de relacionamento, não recebeu do próprio pai dele ou da mãe carinho, afeto, atenção, recursos. Ele não tem para dar. Ele te dá muitas vezes o que ele recebeu e o que ele aprendeu. E aí já começa o nosso não aceitar o nosso pai como é. A gente não quer entender que a história dele começou antes da gente chegar aqui, né? E que ele tem as suas dores, as suas questões na alma, sua criança ferida. Tem questões sistêmicas também que ele trouxe da família dele. Tem as dores na alma dele. Então, quando a gente está na nossa criança ferida, a gente não quer olhar para isso. A gente quer apontar o dedo, achar defeito, julgar e colocar muitas vezes ele como vilão da história, da nossa história, né? Com esse pai. Ele é o vilão. Eu só consigo olhar para ele, para as dores e cargas dele, entender que existem coisas mais antigas ali que fizeram ele se tornar o que é quando eu estou no meu adulto. Se eu tiver na minha criança ferida, vai vir o que eu senti no início dessa live, que é aquele racional aqui rebatendo, não, né, arrumando justificativas e querendo não olhar. Então eu preciso do adulto de vocês, tá bom? Que chegue aqui e possa encarar isso tudo que muitas vezes não é fácil. Evelyn, você fala como se fosse fácil. Não é fácil não, tá? Eu tive questões com o pai, né? Vamos dizer que era o meu calcanhar de Aquiles. Hoje em dia eu já não considero mais. Mas foram anos de processo de cura, né? Quem conhece a minha história sabe que eu passei por alienação parental, desde a barriguinha da minha mãe. E eu nunca tive contato. Mesmo assim, eu consegui fazer o meu movimento em direção a esse pai. Foi fácil? Não. Né? São feridas profundas e muito antigas. Então, às vezes, a gente não vai curar de um dia para a noite. Você dá um estalo, puf, curei. Não, é um processo, tá? O nosso racional, ele acha que tudo se resolve muito rápido, mas a alma, ela é mais lenta. Então, não adianta eu tentar ir no processo só racional, sendo que a minha alma ela vai conduzir as coisas de outra forma. A alma ela é mais lenta, ela leva um tempo realmente para digerir isso tudo. Então não tem pressa, não se cobrem e não se culpem se vocês ainda vão ter dificuldade de olhar para isso. O importante é vocês deixarem permear aos poucos essas novas percepções, esses novos entendimentos que possam vir a partir de agora. Então, assim, não é uma coisa fácil. Às vezes tem muita dor, às vezes aquele pai abusou da criança, às vezes ele espancou, matou a mãe, batia muito na mãe, era alcoólatra, às vezes aquele pai era extremamente doente. Então, cada um vai ter sua história. E mesmo que a gente olhe assim e não ache que foi tão grave, cada um vai vivenciar de uma forma diferente, tá? Então a gente não pode diminuir a história do outro também. Falar, não, mas ele não passou por coisas tão difíceis, mas machucou a alma daquela criança, machucou a alma dele. Para ele pode ser muito difícil, sim, tá? Então, independente da história que qualquer um teve com esse pai, em algum momento machucou. Tá? Tem pessoas que chegam para constelar e falam assim, minha relação foi perfeita, não aconteceu nada na minha infância. Gente, os pais não são perfeitos. Eles nunca vão conseguir suprir 100% uma criança. Não tem como, uma hora ele vai frustrar a gente. Eles vão nos frustrar, vão deixar algo a desejar, né? Não vão estar ali para nos dar amparo, segurança, carinho, acolhimento, nutrição, seja o que for, tá? Então, assim, por melhores que eles tentem ser, eles sempre vão deixar
algo a desejar, porque eles são humanos. E aí, para quem tem filho, eu te pergunto, você conseguiu suprir 100% tudo que seu filho precisava ali? Ou teve um dia que você não conseguiu ir lá na festinha da escola, esqueceu, estava agarrado no trabalho? Teve um dia que você estava estressado, você não estava com paciência, mandou ele sair de perto porque você não dava conta das reclamações dele ou de ajudar ele em alguma coisa? E tá tudo bem. Muitas vezes é mais fácil a gente olhar para o outro, apontar o dedo, do que a gente se colocar no lugar e falar, nossa, não, realmente, não damos 100% conta dos filhos de tudo que eles nos demandam. Porque eles também têm a vida dele, as questões dele e faz parte, tá? Então já vamos também sendo um pouco menos exigentes com essa figura, né, desse pai. Olhando como humano, é humano, vai errar, vai acertar. Não existe super-herói, tá? Esses dias eu até dei um curso e eu brinquei, né? Esses comerciais da Coca-Cola, da Natura, que colocam o pai, né, da Boticário, o pai super-herói. E aí a gente começa a endeusar o pai, criar uma expectativa sobre aquela figura. E ele é só um humano. Olha o quanto é pesado pedir para esse humano comum ser um super-herói. Ser perfeito, dar conta de tudo, tá todo o tempo ali de antena ligada na criança para dar conta do que ela quer. É muito difícil, né? Então, assim, a realidade é diferente do que a gente espera. E tá tudo bem. O meu adulto vai entender isso, a minha criança não. Então, se você não está conseguindo compreender, é porque você tá com uma criança ainda muito ferida. E tá tudo bem, eu tô aqui sem julgamento, tá bom? Porque eu já tive essa criança muito ferida. E eu já tive nessa mesma postura. Então, quem é esse homem para mim, né? O que acontece quando eu não acesso esse pai? E esse acesso não precisa ser um acesso físico, tá? Como eu falei, eu nunca tive um papo com meu pai. Nunca tive a presença física, tá? Pra não mentir, só tive uma vez que foi no exame de DNA, que ele só balançou a cabecinha assim, tipo, você acha que é sua filha? Ele fez assim, Foi a única coisa que ele trocou comigo foi isso, sendo que nem palavras tiveram. E mesmo assim, eu posso acessá-lo na alma, fazer um movimento de alma. Tá? Eu não preciso estar a nível físico, conversando, tendo uma relação. Na minha alma, eu acesso a vida e eu acesso essa figura que é ele, de forma energética, tá? Realmente de uma forma muito mais profunda. Às vezes não vai ser possível a presença. Às vezes realmente aquele homem ele não está disponível para ser naquele momento seu pai, né? Ele tá com as questões dele ali e ele não quer ficar na presença. Ser pai na questão de cumprir a função, né? De realmente estar ali cumprindo a função, mas ele não deixa de ser o seu pai, porque ele te deu a vida. Ele pode não estar cumprindo presencialmente as funções, mas ele é, sim, o seu pai, por mais que ele não esteja presente. Por mais que, meu pai era caminhoneiro, foi embora, eu tinha 3 anos, nunca mais voltou. Como é que eu vou acessar ele? No movimento de alma, no coração, tá? Em um ponto muito mais profundo. Meu pai faleceu. Tá tudo bem. Você pode acessar até o seu pai que faleceu. Você pode resolver no hoje as suas questões com ele. Ele vai estar recebendo toda a liberação também, de onde ele estiver. Então, não existe limitação para constelação, tá? Muitas vezes, realmente, não é possível uma relação próxima. Exemplo, como é que eu vou falar para uma pessoa que foi abusada há anos pelo pai para ficar próximo desse pai? Não tem como, né? Mas essa pessoa na alma pode tomar esse pai no coração, acessar ele no coração. Mas eu não vou falar que ela tem a necessidade de ficar perto. Se foi um pai totalmente violento, narcisista, como que a gente convive perto de uma pessoa assim?
É difícil, né? Senão a gente adoece. A gente não fica onde a gente adoeceu. Então, a distância física pode ser a solução. A distância emocional também. Mas na alma, eu acesso. Muitas pessoas assustam, né? Quando a gente começa a falar de tomar pai, de acessar pai, porque ela acha que ela vai ter que ficar perto. Ela acha também que ela vai ter que concordar, assim, com tudo que ele faz na vida. Ah, eu vou ter que bater palma pro que ele faz, eu vou ter que ser conivente, eu vou ter que ficar perto ali vendo ele fazer as doideiras dele. Não, não vai. Você só precisa olhar para a realidade que é esse pai e dar um lugar a ele no seu coração e a vida que veio através dele. O resto é problema dele. Aí entra outro ponto que a gente tem dificuldade, muita dificuldade. O resto é problema dele. Se você acha que o resto não é problema dele, ainda tá julgando ele, apontando o dedo, reclamando, entrando no papel da vítima, volto a falar, a sua criança está mega ferida. Muito, muito, muito ferida. Tá? Então, quando existe esse papel de vítima buscando culpado, não tem solução alguma. Não existe solução. Se eu sou a vítima desse pai e ele é o culpado. Aconteceu o que precisava acontecer. E tá tudo bem. Aconteceu o que era essencial para acontecer. Talvez se aquilo não acontecesse, eu não teria força para fazer algum tipo de movimento que eu precisasse. Às vezes a gente não entende que a vida nos entrega, tá? Às vezes a gente espera que a vida nos entregue X e ela nos dá Y. E a gente não aceita o Y que ela nos dá, né? Então ela vai entregar pra gente o que a gente precisa para crescer, para evoluir. Se ela entregar tudo 100% bonitinho, harmônico, a gente não vai ter desafio, né? A gente não vai enfrentar o que a gente precisa enfrentar. E aí a gente vai chegar na vida real, né, que tem vários desafios e a gente vamos ser o quê? Pessoas extremamente frágeis, porque foi tudo 100% lindo, 100% doce, harmônico, e eu não consigo olhar para um desafio. Então a vida não é o que você espera, ela vai te dar o que você precisa. E aí a gente já começa a embargar as coisas, porque a gente não quer, não, eu não quero o que a vida vai me dar, eu quero o que eu espero, que eu quero, né, o que eu imagino que tenha que ser. Muitas vezes o nosso destino, ele vai entregar desafios que a gente precisa viver. E que a gente talvez não esteja, vamos dizer, querendo, né? Mas a gente precisa. E aí já vem um olhar maduro também para a relação com esse pai, né? E eu gosto de contar essa história, né? Tenho, né? Havia um professor, né, de constelação, e numa das constelações que eu fiz com ele, há uns 6 anos atrás, 5, ele me trouxe uma frase muito interessante e aquilo reverberou em mim durante muito tempo. Eu falava, eu não tenho pai, né? Vivia falando essa frase, eu não tenho pai. Por quê? Porque eu passei por alienação. E eu tinha pai, sim. Tá? Não estar presente não quer dizer que você não tem pai. Você tem pai, de qualquer forma. Meu pai morreu. Você tem pai, sim. Tá? E aí ele falava, olha, Evelyn, você tem pai. E a questão da distância não diminui, né? A importância dele na sua vida. E tinha uma parte que ele falava assim, deixa eu me recordar. Que ele me criou. Eu falava assim também, ele não me criou, né? Eu falava assim, pai é quem cria. A gente tem essa crença, né? A gente ouve isso muito. Principalmente das mães solos, né? Como foi a minha história com a minha mamãe. Pai é quem cria, pai é quem cria. Não, o pai é o pai, tá? Ele pode não estar fazendo a função dele como pai. Independente dele estar ali te criando ou não, ele é seu pai. E na verdade ele te criou, né? Porque ele criou a sua vida. Então a gente quando traz essa frase, pai é quem cria, a gente só tá olhando ali. Depois da gestação, o cuidado, a nutrição que ele pode dar. Mas na verdade ele te criou, porque ele te deu a vida. Então ele criou a sua vida ali também, né? Junto com a sua mãe. Então ele te criou.
ok? E esse constelador falava assim, ele te criou, mesmo à distância, na rejeição, ele te criou. Quem disse que não era essa distância que talvez você precisasse, né, para desenvolver algum recurso e aprender algo na sua vida? E aí eu fui refletindo a partir dali, né, que a vida não é só aquilo que eu queria, né? Ela me entregava o que por algum motivo eu também precisava. E fui entendendo também que de alguma forma, né, ele me criou, porque ele me deu a vida, e que não tinha nada a ver essa questão de que pai é quem tá ali o tempo todo. Pai é o pai e pronto, independente de você concordar ou não com o que aquele homem fez e com o que você passou. Mesmo que houve muita dor, não diminui a função, a importância, né, dele ter sido essa contribuição para você chegar aqui em vida, ganhar a vida. Se vocês tiverem perguntas, podem ir deixando aí, tá? Pra gente ir conversando. Eu tô aqui deixando fluir porque eu tô sentindo hoje muito o campo, tá? Eu me programei pra live, mas a sensação é que tudo que eu programei aqui eu não estou seguindo. Eu tô deixando realmente vir o que eu tô sentindo aqui em relação a vocês, tá? Então vamos lá, como que tá a vida de vocês, né? Não acessar essa figura do pai vai trazer várias consequências. Um vazio na alma, uma solidão, insegurança na vida, ficar perdido na vida, falta de saúde, seja emocional, seja física, questões de vícios, compulsões, está muito relacionado com o pai. Quando você vê que a sua vida não está indo adiante, né? Você tem projetos, sonhos, mas nada sai do papel, você não consegue dar vida, materializar, você não consegue se organizar, ter foco, você não consegue ir para a vida do seu adulto, né? Ter uma vida independente, independência emocional, independência financeira. Você tem questões na área do trabalho, da profissão, está muito relacionado. Questões também com dinheiro, né? As pessoas acham que a constelação só relaciona dinheiro com a mãe. Não, com o pai também, tá? Então, a questão de prosperidade está muito relacionada ao pai, como a gente trabalha com o dinheiro. E aí, você tem algum desses sintomas, alguma dessas questões? Questões de relacionamentos, principalmente afetivos. Tanto que eu vou falar disso na outra semana, tá? Pega bastante em relacionamentos afetivos, essa relação com o pai. E aí, você vai esperar virar uma bola de neve? Que talvez já está, ou você decide começar a desfazer amorosamente no seu tempo essa bola de neve que já tá aí, né? Às vezes é uma bola de neve gigante, às vezes não tá tão grande não, mas já está te incomodando, né? Já está bloqueando um pouquinho desse seu fluir na vida. Então você não precisa esperar chegar em última instância, né? Eu observo isso muito na constelação. As pessoas chegam para constelar, a maioria, em última instância. Quando rodou um monte de terapia e tá ali no seu limite, bem no limite mesmo do desespero, da angústia, da dor, aí a pessoa vai constelar. Você não precisa chegar no seu limite. Você pode constelar antes de ficar tão intenso, tão doído assim, tá bom? Você pode já ir se prevenindo, né, de um sintoma pior, de um bloqueio pior na sua vida daqui a algum tempo. Se você já tem consciência que algo precisa ser curado, por mais que você não esteja sentindo tantos sintomas ainda, você já tem consciência que realmente precisa ser olhada essa relação, tá? Então não espere chegar uma bola de neve, tá bom? Então vamos lá, quando a gente se desconecta desse pai, né? Quando eu não aceito ele como é, o que está acontecendo, né? O que eu posso estar fazendo para isso acontecer? Primeiramente, eu vou estar julgando ele, ok? Eu julgo de várias formas.
Ah, o meu pai é isso, o meu pai é aquilo, o meu pai é um caloteiro, o meu pai é um homem ruim, o meu pai é um banana. Quantos julgamentos você imaginar podem vir aí, tá? Quando eu olho ele também com dó, com pena desse pai, eu olho, um tadinho, não dá conta de nada, não cresceu na vida, não é um ignorante, tá. Eu também não tô aceitando como ele é. Ainda tô desrespeitando o que ele traz, tá? Quando eu crio uma ilusão, né, uma expectativa, então quando eu acho que ele é um pai maravilhoso, muitas vezes a gente sabe que lá atrás tem dor, mas a gente prefere criar um papel perfeito para florear a história, que é uma forma de fugir. Eu vou fugir dessa história que tanto dói, então eu crio uma outra história em cima disso, linda, maravilhosa. Então meu pai é perfeito. Muitas pessoas chegam com esse discurso do pai perfeito numa constelação e quando você abre, tem coisas que ela bloqueou, esqueceu. E ela não queria mexer. E aí ela inventou, né? A criança dela cria a ilusão. Cria essa história que também é uma defesa. É uma defesa que por muito tempo é útil, porque eu consigo sobreviver. Porque se eu acessar aquilo, eu posso sucumbir à dor. Então a nossa alma ela tem essa percepção. Só que não, né? Se a gente não mexer, aí que você vai sucumbir à dor. Só que o primeiro link que a nossa alma faz é esse, né? Que o nosso mental, nosso inconsciente faz. É esse script aí de autodefesa. Só que na verdade, não mexer não te ajuda, né? Acumula, piora, adoece mais ainda. E tá tudo bem. Mas durante a infância, né, a criança realmente não dá conta e ela vai fazendo esses mecanismos. O ruim é quando a gente já tá na fase adulta ainda, reforçando esses mecanismos de defesa que a gente fez na infância, né? De florear a situação, de querer só olhar para uma parte da história e não para o todo. Então, o seu pai, ele é um todo. Ele não é só a parte boazinha, bonitinha dele. Ele é sombra, ele é luz, como você também é. Então, eu tenho que olhar para meu pai como um todo. Como todo que ele é. Um homem bom e um homem falho. Que é o humano, que eu tô falando desde o início aqui, né? Esse homem humano. Não adianta só a gente querer pegar uma parte e tomar o pai em uma partezinha dele. Não existe isso. Se você tem que tomar o pai, né? É o todo. É o todo que ele é. Ah, Evelyn, mas nossa, ele tem muita coisa ruim. Meu pai é um homem cruel. Tá tudo bem. É dele. Deixa ele em paz. Muitas pessoas não entendem isso, que a gente precisa deixar os pais em paz. Ah, Evelyn, eu não concordo com as coisas que ele faz na vida dele, como ele conduz a vida dele, os relacionamentos que ele vive, eu não aceito isso. Eu não aceito os comportamentos e crenças que ele tem, aqueles valores deles, que muitas vezes são muito antigos, muito desatualizados, que me machucam. É dele. Deixa ele em paz. Ah, mas ele não me deixa em paz. Por que você ainda se permite estar nessa relação onde ele te afeta? Quando a gente tá bem por dentro, aquilo não nos afeta, tá? E quando a gente tá bem por dentro, a gente também consegue entender que talvez eu precise dessa distância saudável. Lembra que eu falei no início? Às vezes não vai ser possível ser tão próximo fisicamente e emocionalmente, porque pode ser que aquilo nos adoeça. Tá tudo bem, tá? Então, assim, o que ele faz da vida dele, o problema é dele. Não somos nós, filhos, que temos que ficar ali apontando o dedinho, entendeu? Fazendo a listinha, o checklist de defeitos do pai, do que ele não fez, o que ele faz da vida, das escolhas, do destino dele. Se a gente acha ruim, se a gente tem peninha, não é esse o nosso papel. Quando vocês estão, né, nessas posturas, a vida de vocês está aqui, ó. Tá aqui. Linda, maravilhosa, cheia de coisas boas, relacionamentos bons, abundância, prosperidade,
alegria, tá aqui, isso tudo aqui disponível. Mas eu não tô acessando, por quê? Tô colada lá atrás, ó, apontando o dedinho pro papai, pros defeitos. Não tem como vida fluir, tá? Isso aqui é o beabá da constelação. É o beabá, mas sem esse beabá que parece ser simples, mas não é, porque na prática exige muito da gente. Sem esse beabá não adianta você ter um master coach lá das contas, as master técnicas lá das contas, os master curso de 20 mil reais, se você não resolve esse essencial. Porque a gente vai ter um monte de recursos, né? Você pode se formar em várias coisas, ter vários conhecimentos e recursos, mas você não vai conseguir usar, porque você está preso lá no passado, não tomou nem a força, nem a vida que veio do pai. O que adianta você ter um monte de coisa aqui se você não está nem acessando, porque você está preso lá? Adianta? Não adianta, tá? Não adianta. Então, assim, é o beabá, mas é o essencial. Se não mexer nisso, dali pra frente, sinceramente, é muito difícil. É muito difícil, tá bom? Então, assim, ele é como é e eu deixo ele em paz, o problema é dele. Ah, Evelyn, mas ele fez isso assado com a minha mãe. O marido da sua mãe é o marido da sua mãe. O seu pai é o seu pai. Existe uma diferença, mas eu acho que tem pessoas que não se deram conta ainda disso. O marido que ele é da sua mãe é o marido da sua mãe. A relação dos dois, o casamento dos dois é problema dos dois. Mas muitas vezes a nossa criança toma lados, né? Principalmente o lado da mamãe, que às vezes pode ser a mais ferida na relação. A gente toma lados. E aí eu começo também a julgar aquele pai. Eu vou ouvindo os julgamentos da minha mãe esculacha meu pai, fala que é isso, que é um safado, que ele não presta, que ele não faz nada, que ele não trabalha, blá, 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 fala um monte de coisa. E aí desde criança eu vou entendendo que meu pai é aquilo, meu pai é aquele troço ali, né? Já vamos criando um descaso em cima do discurso, da fala dessa mãe, dessa mulher, que é casada com esse marido, né? Coisas do casamento dos dois, da relação dos dois, a gente não traz pra gente. Então, o marido da minha mãe é problema dela. O casamento dos dois é problema dos dois. Se eu fico dando pitaco, me envolvendo nisso, nessa relação até hoje, julgando, colocando defeito, olhando para a relação dos dois, volto eu. Tô de novo aonde? Lá atrás, tá? Agarrada lá atrás. Não estou olhando a sessão da minha vida. E aí? O que você quer fazer da sua vida? Você quer continuar nessa postura? Ou você quer realmente cuidar da sua vida? Estar presente na presença, tomando posse da vida mesmo, do que é seu. Se entregando ao que é seu. Porque você tá lá olhando para trás, você não vai acessar. Você tá no corpo. Tá só assim, um avatar de corpo ali levando uma vida. Mas não tá nem conseguindo acessar aquilo. Tá? Não tem presença. Não tem conexão nenhuma. É como um robô. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nessas perguntas. Vamos lá, gente. Tá. Tem uma pergunta aqui. Existe uma relação do que ocorre na relação da minha filha com o pai com a minha relação com o meu pai? Claro, existe sim, tá bom? Até então eu tô falando muito da gente, a nível pessoal, né? Só que o que acontece? O que eu não resolver em mim vai perpetuar à frente, na geração posterior. Tanto que o que aconteceu com o nosso pai, né? As feridas da criança dele, ele acabou propagando para nós. Porque o que ele recebeu é o que ele deu. Se ele recebeu rejeição, desafeto, amargura, cobranças excessivas, abusos, o que ele vai acabar passando pra gente? Na maioria das vezes, 90%, é a mesma coisa, tá?
Então, uma vez que você não se resolve com o pai, esse padrão vai se repetir. Então, você não se relaciona bem com esse masculino que é o pai. E aí a sua filha também não vai se relacionar bem com o masculino, que por enquanto, se ela é criança, né? O único masculino que ela está se relacionando ainda é esse pai. Ela ainda não tem um relacionamento afetivo. E aí a gente vai falar semana que vem sobre isso. Então, se eu não consigo olhar para o meu pai com respeito, olhando para a realidade que ele é e dando um lugar àquilo, a minha filha também não vai se relacionar bem com o masculino. Porque muitas vezes a mãe, né, se ela não acessa o pai dela, que é o avô dessa menina, ela já tá falando assim, olha minha filha, inconscientemente, energeticamente, não acesse o masculino também. E essa criança pode ser leal a essa mãe. Ela fala assim, por amor a você, mamãe, eu não vou acessar o meu papai, não vou acessar esse masculino também. E aí reflita, como é a sua relação com o pai da sua filha, ou como foi? Muitas vezes a mãe tem que liberar o filho para acessar o pai, tá? A mãe que dá permissão, inicialmente, tá? Porque a primeira relação que a gente tem é o quê? A mãe, né? O primeiro ser que a gente entra em contato ali. Depois a mãe entrega a gente pro pai. Ela nos apresenta o pai. Então, ela que nos autoriza, primeiramente, para esse masculino quando a gente é criança. Ok? Só que o nosso adulto não precisa de autorização. Quem precisa de autorização e obedecer é quem? É uma criança, tá? Se eu estiver na minha criança interna, ainda em obediência a essa mamãe, eu não vou acessar esse pai. Então, eu, adulto, eu me autorizo, mesmo que a minha mãe não autorize, eu acessar esse pai, tá? E tá tudo bem. E aí, dê permissão também para sua filha acessar o masculino. Olhe para ela e fale, olha, eu tive dificuldades com o seu avô, mas a partir de hoje eu autorizo você a acessar tanto o seu avô quanto o seu pai. Você pode acessar o masculino. Não precisa ser leal a mim, a dor da minha criança, tá? E muitas vezes essa criança, a sua filha, ela vai estar olhando para esses excluídos, né? Que pode ser o pai dela, mas atrás do pai dela existe o avô, que foi excluído primeiro. Tá? Então, as crianças buscam os excluídos que os pais não querem olhar. Então, ela não vai só ter problemas com o pai, ela vai estar também inconscientemente buscando o avô, que é o seu pai. Porque ela tem direito de acessar o fluxo da vida que veio através dele. Ela vai te reclamar esse fluxo da vida de alguma forma. E aí, essa reclamação pode ser através de um sintoma com o pai dela, tá? Porque se você não toma o seu pai, o fluxo da vida que vem através dele, né? Você não passa para ela. Então ela quer te reclamar, ela vai te reclamar através de algum sintoma, seja físico, emocional, comportamental ou até na relação com outras pessoas, amiguinhos, coleguinhas, relacionamentos afetivos e com o próprio pai, para falar: mamãe, você tem dificuldade de olhar para o masculino, não só para o meu pai, mas principalmente do meu vovô. Eu tô buscando o meu vovô, você não olhou para o seu papai. E eu quero tomar força e a vida desse vovô, mamãe. Então, os nossos filhos, eles nos presenteiam com curas magníficas, se a gente estiver aberto para olhar. Senão, eles vão adoecer. Tá? Então, se permita olhar para o seu pai e liberar a sua filha desse ciclo para que ela se relacione com o masculino. Bem, dali adiante, tanto o pai dela quanto em relacionamentos afetivos, no trabalho, trazendo também a força desse masculino, né? Porque o masculino, ele tem vários recursos essenciais para nossa vida. Já falei antes, né? Foco, força para a vida, direção, saber lidar com o dinheiro, a questão profissional, né? Colocar em prática os projetos, saber colocar limites, direção. Então, precisamos das duas polaridades. Se presenteie e presenteie a sua filha, tá? Com esse sim. Por mais que você não tenha se curado 100% com seu pai, mas já vai dando permissão para ela acessar o avô e acessar os demais masculinos na vida dela. Muitas das vezes a gente não está acessando o pai, como eu falei um pouco anterior, por causa da mãe. A gente está sendo leal à mãe, né? E aí veio esse relato aqui.
Então, a minha mãe pode ter tido um problema com o meu avô. E aí eu não vou acessar o masculino. Ou a minha mãe teve algum problema com o meu pai. E aí eu também não vou acessar esse masculino. Tá? Então, às vezes, não começou só no pai, no nosso pai, né? Já começou lá atrás, no avô, no bisavô. Esses rompimentos de fluxo com a figura paterna pode ser algo transgeracional. Geração após geração isso vai acontecendo, tá? Então, minha bisavó teve problemas com esse pai, ele deserdou ela. Aí depois a minha avó teve problema com meu avô, eu tive problema com meu pai. E assim vai, meu filho tem problema com o pai, porque isso é transgeracional, tá? Transgeracional, muitas vezes isso vai se repetindo constantemente. Se você não olhar, a tendência é isso ir adiante, tá? E tá tudo bem. O importante é a consciência e fazer esse movimento. Aos poucos. Não precisa ser tudo de uma vez só, não se assuste, tá? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Adorei a pergunta, tá? Façam perguntas porque enriquece muito aqui a dúvida de um, a dúvida de muitos. Tá, Machado Carmen. Ei, minha linda, vamos lá, deixa eu ver essa pergunta. Meu filho tem um conflito muito grande com o pai, parece que rejeita. Tentei influenciar. Meu filho também é pedra e pedra. Água é água. Tem que ser visto isso mais profundamente, tá bom? Tem que ser visto, porque podem ser coisas lá da infância, tá? E ele vai ter o movimento dele em relação a esse pai, mas você pode ver também o que pode ter em relação de você com esse homem, né? O que pode estar acontecendo da relação de vocês dois, que esse filho possa estar sendo leal a você, tá? Muitas vezes vem a mãe se questionar, né? Evelyn, eu tô tentando fazer de tudo e tal para dar certo entre os dois. E aí eu abro a constelação, tá o quê? A mãe, igual esse caso que a gente viu aqui acima, né? Que foi citado. A mãe não acessa o próprio pai, e aí o filho também é leal a essa mãe, rejeita o pai, tá? Ou às vezes lá atrás, apesar de hoje a relação tá tudo bem, tudo maravilhosa, lá atrás esse homem pode ter machucado, né? Essa esposa. Pode ter tido uma traição, em algum momento ele se alterou, pode ter sido alcoólatra, ter tido algum problema lá no passado e essa criança, esse filho, está carregando esse conteúdo até hoje que precisa ser olhado, liberado e ressignificado, tá? Então aí o ideal é realmente ir para um processo individual onde você pode mergulhar nos seus conteúdos, nos conteúdos do seu sistema e entender o que está acontecendo, tá? Então, assim, pode ter uma contribuição sua, ainda mesmo que inconsciente, do seu sistema também podem ter repetições de exclusão do masculino, tá? E podem ter questões de infância ali desse menino com esse pai. Em algum momento ele esperou ser acolhido e aí ele recebeu talvez frieza, né? Uma das maiores queixas com o masculino, o masculino é frio, não faz carinho, né? Não é atencioso e etc, etc. Pode ter acontecido isso, tá? O momento que ele esperou que o pai tivesse, ele não estava. Talvez trabalhava fora. Então tem que ser visto com muita cautela. Eu não consigo falar um diagnóstico assim, muitas vezes, né? Prático aqui, porque não é prático. Tem que abrir o campo, tá? Muitas vezes e a gente dá uma olhada, tá? Não consigo aprofundar em uma pessoa aqui sem abrir o campo. Mas vai ouvindo aqui, vai abrindo a alma, tá? Para você olhar o que você ainda possa estar contribuindo nessa história. Olha para a história com seu pai. Como foi a história com seu pai? O que pode estar influenciando na história do seu filho com o próprio masculino, tá? Às vezes pode ser até questões bem ancestrais lá atrás, sabe? Muito ancestrais. Às vezes homens lá de trás, que morreram na guerra, né? Que teve algum conflito, e assim vai. Então tem que ser visto também. Mas só da gente já mexer na nossa parte já ajuda muito, tá? Eu estou cuidando da minha parte, eu estou liberando meu filho ou meu futuro filho. Já ajuda demais, vocês não têm noção, tá? Pelo menos 70% você já está movimentando ali para liberar esse filho.
Tá, vamos lá, Michele. Tem alguns exercícios que podemos resolver para isso? Para abrir o nosso coração e aceitar a realidade que cada um é. É o que eu falei, é um processo, tá? A gente vai aos poucos se permitindo, né? A cada dia a gente vai ganhando mais consciência, é algo gradual, tá? E aí, às vezes, quando eu olho uma coisa, entendo de uma forma. Passa uns meses, eu olho de novo, eu entendo de outra forma, mais leve ainda, melhor ainda. Então, é abrir o coração e ir no seu tempo. Tá tudo bem, tá? Como eu falei no início, eu senti a resistência aqui. Tem pessoas que vão ter histórias totalmente dolorosas e difíceis com esse pai. E ok, vai se permitindo, tá? Vai se permitindo. E não foca na dor, foca na solução. Se você ficar focada só na história da dor, você é a criança, de novo, a vítima e o algoz. Vítima e algoz, não tem solução. Você focar na dor ali, tá? Então, sai do foco de dor, vai pro adulto e olha pra solução. Você ficar olhando só pra dor, você vai viver a dor. Você vai ser aquela dor, você vai viver identificado com aquilo. E se você se identificar com aquilo, é o padrão que você está emitindo para sua vida em geral. Então é aquilo que você vai atrair na sua vida, tá? Tudo aquilo que você julga, repugna no seu pai, todas aquelas histórias de dor que você ainda está identificada, enquanto você não soltar, ressignificar, liberar, é o que você vai atrair na sua vida. Nas relações, no emprego, nas amizades, tá? E é isso, é ficar com a realidade daquele homem que é. Não só com a parte bonitinha, mas com a parte boa. Ele é aquilo que aí tá tudo bem, tá? Vamos lá. Meu pai teve sempre uma relação de controle com minha irmã. Hoje mesmo doente, com demência, ele tem esse controle. E ela venera ele e não minha mãe, que abdicou a vida dela para cuidar de nós. Tá. É uma questão da sua irmã, né? Que no tempo dela ela vai liberar, tá? E talvez você esteja até tomando, né, o lado da sua mãe, por algum motivo me vem aqui, tá bom, Fernando? Então, deixa sua irmã em paz também. A relação que ela tem com seu pai é dela, tá? O jeito que ela quer conduzir ali é dela. Olha pra você e pro que você precisa curar com ele. Não adianta a gente ficar olhando a relação de todo mundo com esse masculino, querendo arrumar justificativas às vezes, e a gente não olha pra gente, tá? A nossa relação com ele. Então olha pra você, o que você precisa curar com ele? Não olha também pra relação que a sua mãe teve com ele. O que você precisa curar ali, né? Como é olhar pra doença desse pai? Né? Como é lidar com isso? Muitas vezes esses sintomas de doença, de demência, já está mostrando um emaranhado familiar extremamente antigo, né? E aí eu também não consigo acessar o meu pai, porque quando eu quero acessar ele, eu vejo peso, dor, eu vejo um bando de emaranhado ali junto dele. E aí eu não quero acessar esse pai, porque se eu acesso ele, eu sinto que eu vou acessar esses emaranhados, essas cargas, essas confusões todas do passado. E aí, o que acontece? Se a gente está consciente no nosso adulto, eu posso acessar só o que vai me fazer bem. Se eu estou inconsciente na minha criança ferida, que ela tem um amor altruísta, um amor cego que a gente fala, né? Ela cata tudo dos pais, ela quer salvar esses pais, aí eu tomo tudo. Eu pego tudo. Então, uma coisa é você olhar o seu pai, como ele é, com tudo de bom e não tão bom. Aquela é a escolha dele, aquela é a realidade dele, o destino, da personalidade, os comportamentos dele, etc, tá? Outra coisa é você olhar o pai e falar, olha pai, eu aceito como você é e tá tudo bem, só que eu não vou fazer igual. Só que eu não escolho replicar isso, aí já é outro detalhe. Só que se eu tô na minha criança, eu não vou entender isso. E aí eu vou repelir o pai para não acessar isso muitas vezes, tá? E aí quando a gente sente que esse pai tem muito peso, a gente tem raiva, a gente não consegue ficar perto. Por quê?
Não é só minha questão com o pai. Eu olho inconscientemente atrás dele, eu tô vendo um monte de nhaca lá do sistema que não foi resolvido. Então eu não quero ficar perto, não quero tomar esse pai, porque eu não quero tomar todas essas cargas, tá? Mas também não é a solução. Porque você vai continuar excluindo e vai estar de alguma forma interligado a essas coisas ainda não resolvidas. Então você pode olhar para esse pai e falar: olha, pai, esses preconceitos, essas crenças, esses valores são seus. Eu respeito. A doença também, eu vejo sua doença, eu respeito. Eu vejo esses emaranhados familiares que você escolheu trazer. Tá tudo bem, eu dou um lugar a isso. E é seu. É o que você é. Mas eu escolho trazer para mim o que é bom. Eu não quero replicar esses comportamentos, esses julgamentos, esses preconceitos, esses valores. Eu não quero também viver a doença. Eu quero ficar na vida, eu quero ser saudável, eu quero ser uma pessoa alegre, uma pessoa harmônica. Eu quero os comportamentos que condizem com a minha personalidade, as crenças que condizem com a minha verdade. Entendem a diferença? Então você pode olhar ele como é, com tudo de bom e não tão bom. Mas você vai tomar para você, vai replicar, vai utilizar os recursos que você acha bom. Você não precisa replicar a dor, tá? Não precisa replicar e reviver a doença, tá? Então, Fernando, o que eu te digo aí? Olhe para a relação com seu pai e o que ele pode estar trazendo do sistema dele aí, tá? Tem um adoecimento claro no sistema dele, tem exclusões nesse sistema. A demência é só um sintoma, tá? É um alarme que tá fazendo um barulho ali para alguém olhar uma coisa muito mais profunda. E provavelmente é isso também que interrompe o seu fluxo em relação ao pai, tá? E aí já pode ter histórias ali de dor do masculino, a gente não sabe o que, tá bom? E solta a história da mãe também, Fernando. Tá? Muitas vezes a gente acha que a mãe, ela é que se dedica mais, né? Mas o pai também se dedica da mesma forma aos filhos, se dedicam de formas diferentes, né? E uma mãe que abdica da vida, né, para cuidar dos filhos, se ela abdica até hoje, não é saudável. É porque ela não quis voltar para a postura de mulher, tá? Então, assim, quando os filhos estão grandes, eles vão para a vida. E aí, esses pais, o certo, assim, com 18 anos, esses pais, eles se liberam da função de pais e voltam a ser homens comuns. Ela volta a ser a mulher, né? E seu pai volta a ser aquele homem. Né? A obrigação deles, assim, energeticamente e etc., com a gente mesmo é 18 anos, tá? Então, eles não precisam abdicar da vida pelos filhos, mas isso pode ser um padrão de sistema, do seu sistema. E se ela tá abdicando até hoje, olhe isso de uma forma diferente. Talvez ela escolheu, tá? Não coloque peso nisso também e não supervalorize a sua mãe, né, por ter se abdicado a vida toda. Olhe também o valor do seu pai, né? Ele também investiu muito nessa família, investiu muito em vocês, mas de forma diferente da mãe, tá? E não é harmônico essa postura da sua mãe de abdicar a vida pelos filhos, tá? Ninguém precisa abdicar a vida pelos filhos. Os pais cuidam dos filhos, mas abdicar a vida é muito diferente, é algo um pouco cruel, né? Que eles fazem com eles mesmos. O pai não tem que viver para o filho. O pai e a mãe vivem por eles, uma vida feliz, harmônica, saudável, e assim o filho também pode viver a vida deles. Agora, viver para o filho é algo muito pesado, principalmente para o filho, sabe? Gera uma dívida assim gigante, tá? O filho se sente em dívida. Ainda mais quando começa assim, né? A gente começa a trazer esse conteúdo. Minha mãe abdicou a vida para cuidar de nós. Então eu me sinto devedor da minha mãe internamente, tá? E aí eu vou viver ali a vida inteira querendo dar de volta para ela, pagar ela, e a minha vida vai ficar solta lá, largada, tá bom? Tem muitos conteúdos aí, Fernando, muito, muito. Interessante é você realmente abrir uma constelação e olhar, né, o que tá pegando, tá? Mas deixa a irmã em paz, a relação que ela tem com seu pai,
Deixa a mãe, o pai em paz. Olha você com ele, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Eita, peraí, gente. Uhum. Então, Fernanda, é olhar os emaranhados familiares, tá? Não adianta você ficar racionalizando e querendo interpretar, sabe? Não tem como falar sem abrir a constelação, tá bom? Então, assim, não procure culpado, sabe? Constela e tenta entender o contexto, porque senão você vai ficar girando no looping, né? É isso, será que é isso? Será que é aquilo? Fulano também foi ruim com não sei quem. Não, solta isso, aí tem julgamento, sabe? É uma postura onde você só vai se emaranhar, tá bom? O ideal é realmente fazer o seu processo ali individual para poder compreender, tá bom? Deixa eu ver se eu deixei alguma parte aqui de fora, né? Deixa eu ver se eu esqueci de algo. Questão de querer salvar o pai, tá? De querer mudar esse pai. Também, se você ainda tá agarrado nessa postura, você tá totalmente contra o fluxo da vida, tá bom? Então, não mude, não queira mudar o pai. Ele faz isso, se ele quiser, no tempo dele. Isso é dele. Essa função, essa decisão é só dele. Querer salvá-lo também. Você quer salvar ele, sua vida tá de lado. Os pais são fortes, dão conta das coisas dele, do jeito deles. A gente que é meio arrogante, birrento e não quer entender isso, né? Fica batendo pezinho ali e não quer aceitar. Ele dá conta do jeito dele. Não precisa de salvador, não. Os pais são fortes, eles dão conta, mas talvez eles dão conta de uma forma diferente do que você daria. Eles vão fazer de uma forma diferente do que você faz. Não quer dizer que um é bom, outro é ruim. Um é melhor, um é pior. Ele faz dentro da limitação dele, dentro dos recursos que ele tem. E você faz dentro do que você tem, que pode ser muito diferente do que ele faz, ou do que ele tem a possibilidade de fazer. Então, assim, não queira salvar, não queira mudar o pai. Se você está fazendo isso, você está emaranhado e não está vivendo a sua vida. Deixe os pais em paz, tá? Enquanto a gente não começar a pensar nisso, em deixar os pais em paz, não vai fluir. Você vai estar olhando lá para trás de novo, tá? Mas é um exercício assim, basicamente diário. Olhar para o seu pai como é, para o humano que ele é, aceitar, falar, opa, ele é daquela forma, não tem como eu burlar a realidade, mudar o passado, arrumar a varinha mágica aqui e mudar tudo. Não tem, aquilo é como é. E ok, eu acesso o pai, tomo essa vida e tá tudo bem. Não posso mudar e salvar. E aí, se você quiser continuar nessa forma de salvador aí, né, de altruísmo, aí você colhe as consequências de uma vida que não vai ser tão feliz, né? Tão saudável assim. Ele escolheu de alguma forma aquele destino, é dele. Não é você que vai fazer o seu movimento para salvá-lo. Ele tem que querer. Ninguém salva o outro, gente. Quem se salva é a pessoa. Às vezes você vai estar ali num esforço infinito, a pessoa não quer ser salva, não tem o que fazer. E muitas vezes esse pai está numa postura infantil de criança, que quer ser cuidada, que quer ser realmente salvo, porque não recebeu do pai e da mãe, vai pedir para o filho que não recebeu. E aí, às vezes se faz coitadinho, às vezes quer ser salvo mesmo, mas se você se entregar a esse papel de ser o salvador, da criança, desse pai que está te pedindo para ser salvo, você não vai andar na sua vida. Você não pode suprir o papel de algo que ele não recebeu na infância, tá? Muitas vezes os pais estão numa criança infantilizada, querendo ser salvado, cuidado pelo filhinho. Às vezes a gente até acha que o filho deve a ele, mas aquilo não é um adulto. É uma criança ferida ali no lugar do pai, tá? Então tome cuidado também
com a postura que esses pais colocam. Você não precisa ser o cuidador, o salvador da criança, do seu pai. Não precisa e nem deve. Ele que tem que dar conta.